Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares e vamos a mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre comparação de notícias de mesma temática, né? Vamos comparar notícias que trazem o mesmo tema. Mas para a gente iniciar, vamos relembrar o que é notícia, porque na aula anterior nós estudamos esse gênero textual, tá bom? Relembrem junto comigo, vamos lá, vamos ler. A notícia é um texto jornalístico cujo objetivo é relatar, narrar e informar sobre acontecimentos recentes e cotidianos do dia a dia que ocorreram em determinada região, bairro, cidade, país, etc., com grande relevância e impacto para a sociedade. Relevância, gente, é importância. Então, com grande importância, a notícia, né, os textos noticiosos são veiculados no dia a dia. Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros, tá bom? Esse é o conceito de notícia. Nós vimos que a notícia é um texto jornalístico que trata de informações cotidianas. Então, a todo momento nós observamos na internet que aparecem novas notícias, tá bom? E as notícias, elas são veiculadas em vários suportes, vários meios de comunicação, como foi mostrado para vocês. Olha a imagem, né, no jornal impresso, que hoje também, né, mais veiculado o jornal online, o jornal digital, tá bom? No rádio também, tá? São veiculadas muitas notícias, tá? Muitas pessoas do interior utilizam o rádio, né, como meio de transmissão para ouvir as notícias. E na rua, no dia a dia, as pessoas usam muito os seus transportes, né? Carro, principalmente, para ficar escutando a rádio e ouvir as notícias. Gente, vamos relembrar também a estrutura da notícia. Olha só, lembram dessa imagem que apareceu para vocês? Aí, onde tem a parte destacada, chuva de granizo cobre Campo Grande de branco. Lembram qual é o nome desse elemento? É o título, chamado também de manchete. Abaixo, temos aí um texto com uma fonte um pouco menor, que pode vir ou não na notícia, que é a linha fina, chamada também de subtítulo. E após isso, nós temos o lead, né, que responde às perguntas o que, quem, quando, onde, como e porquê, que são as principais informações, que também essas informações podem vir no título, pode vir no subtítulo, pode vir no decorrer do texto. E o restante do texto chamamos de corpo do texto, que traz as outras informações ali da notícia, tá bom? E aí, gente, qual é o nosso tema de hoje? Comparação de notícias com a mesma temática. Até então, estávamos revisando o que vimos na aula anterior. Vamos comparar notícias com a mesma temática, tá bom? Olha só, onde vocês estão vendo aí na tela, né, tem dois prints de notícias com o mesmo tema, com a abordagem do mesmo tema, para a gente observar como cada jornal colocou esse tema, tá bom? Vamos para a primeira, vamos ler juntos. Brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. Olha o outro título. Venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima. Gente, é muito importante vocês observarem como os veículos de comunicação, eles colocam o nome da reportagem, a manchete. Por quê? Porque induz você a pensar de determinada maneira, tá bom? Os dois, né, eles passam a verdade sobre o que ocorreu, mas a forma como é escrito te leva a pensar de determinada forma, tá bom? Então, olha só, brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. Destaca aí, o que está à frente, gente, é destaque, brasileiros, né? Então coloca que eles expulsaram os venezuelanos, expulsam, né? Retiram de lá, obrigatoriamente. E o outro tem assim, venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima.
Já o que está em ênfase são os venezuelanos, né? Eles sofrem a ação de ser agredidos, mas não diz quem os agrediu, né, e o porquê, por exemplo. Já a primeira manchete mostra, né, quem praticou essa ação, que foram os brasileiros, e a causa após assalto em cidade de Roraima. E aí, lendo a notícia, você vai ter mais detalhes sobre o que aconteceu e a forma como cada jornalista colocou. Tá bom, gente? Vamos continuar. Por que que é importante comparar notícias da mesma temática? Né? A maior parte das pessoas, especialistas já mostraram isso, já confirmaram, que a maior parte das pessoas leem somente os títulos das notícias, somente a manchete, e acha que dali já sabe tudo, já sabe o que ocorreu, né? Isso não pode acontecer. Se você leu uma manchete, então você tem de ler o restante da notícia para ficar bem informado e saber se realmente corresponde àquele título. E além disso, você tem de verificar em outros sites como foi a abordagem de outros sites, né? Se você se interessar, para daí você fazer uma análise crítica, ter um pensamento crítico, tá bom? Então vamos ler juntos por que que é importante comparar notícias da mesma temática. O discurso midiático, né, como a mídia coloca, gente, muitas vezes gera efeitos diretos na tomada de pensamentos e decisões. A imprensa pode interferir no rumo de resoluções políticas, com publicações de denúncias, declarações polêmicas e delações. Eleições também são momentos em que a imprensa exerce grande influência, já que o teor das informações divulgadas podem construir imagens positivas ou negativas sobre os candidatos e influenciar a escolha dos cidadãos. Então, aí esse texto mostrou por que é importante a gente comparar notícias da mesma temática. Por quê? Porque gera efeito na tomada de pensamento e decisão das pessoas, tá? Continuando, por que é importante comparar notícias da mesma temática? Na maior parte do estudo de jornalismo, considera-se que nenhuma informação divulgada na mídia é uma verdade absoluta. Né? Verdade absoluta, totalmente verdade. Verdade mas absoluta. Por que não é absoluta? Porque, gente, cada notícia é resultado de uma perspectiva sobre um acontecimento e o relato sobre esse mesmo episódio pode ser feito sob outros pontos de vista sem que sejam ditas mentiras. Né? Então, observem aí que não há uma verdade absoluta no que é veiculado. Tá bom? Mas também não é mentira, só que cada jornalista, cada suporte coloca de acordo com a sua perspectiva, com o seu pensamento, com o seu modo de ver. E isso pode ser feito de várias formas, tá? A escrita, ela tem essa função de mostrar de várias formas um mesmo tema, tá? E agora, gente, vamos comparar. Tenho 3 textos, 3 notícias, tá? Nós vamos ver 3 notícias que tratam do mesmo tema, para você observar como cada veículo de comunicação fez a abordagem da matéria, tá bom? Olha só, consumidor de energia, que somos nós, pagará a conta de 500 bilhões nos próximos anos. Essa notícia é do dia 9 de dezembro de 2022 e foi publicada no Jornal Diário do Estado. Então, desde o título, observem. Quem vai pagar a conta de 500 bilhões nos próximos anos? Consumidor de energia. Então, aí já impacta, porque você é esse consumidor de energia. Né? Então, de acordo com essa notícia, nós pagaremos essa conta de 500 bilhões nos próximos anos. Agora, de onde veio esses 500 bilhões? O que a matéria fala? A conta dos consumidores de energia elétrica tem impacto de 500 bilhões a serem pagos nos próximos anos. Segundo o levantamento do Grupo Técnico de Minas e Energia da equipe de transição, esta será a herança deixada por uma série de ações adotadas pelo atual governo. De acordo com o coordenador executivo do grupo, Maurício Tolmasquim, o principal impacto é uma das consequências da privatização da Eletrobras, com um custo de 368 bilhões nas contas. Também aumentaram o rombo na conta Covid,
foi o empréstimo feito ao setor elétrico durante a pandemia de Covid-19, no valor de 23 bilhões, a conta escassez hídrica, novo empréstimo de 6,6 bilhões feito ao setor elétrico para cobrir prejuízos com a crise energética de 2021. Então, gente, observem que o que a matéria abordou sobre esses 500 bilhões, né? Sobre como será pago esses 500 bilhões colocados por essas situações que ocorreram no atual governo. Agora, vamos ler outra notícia de outro veículo de comunicação, agora do G1 Globo, do dia 8 de dezembro. Então vejam que é um dia antes da notícia que a gente leu. É o mesmo tema. Como é que eles colocaram no título? Transição diz que governo Bolsonaro deixa conta de 500 bilhões a ser paga por consumidor de energia elétrica. Então você observa aí que nesse site já tem um título muito mais detalhado, né, já coloca aí que a equipe de transição, né, de um governo para o outro, e no título coloca o nome do governo, né, do presidente atual de 2022, deixa enfatizado o nome dele e o que ele deixa para o próximo governo. Então vejam a forma como foi colocado a anterior e a forma como foi colocado essa, mostrando, né, levando você a ter determinado pensamento sobre o atual governo, qual herança nos deixou para o próximo governo. Aí temos linha fina também. Segundo o GT de Minas e Energia, despesas com empréstimos e contratação de termoelétricas feitas por atual gestão poderão ser repassadas ao consumidor nos próximos governos. Então, não só no próximo, mas a linha fina mostra que nos próximos, né, será pago esses 500 bilhões. E olha só, na linha fina, o que foi colocado também? O que enfatizou? De onde veio esse dinheiro? Despesas com empréstimos e contratação de termoelétricas. Então, enfatizou isso na linha fina, não colocou, por exemplo, a questão da Covid, né, e outras situações que levaram a esse valor de 500 bilhões. Então, tudo levando a você a pensar de determinada maneira em relação ao governo, não é isso? Observem, sejam críticos que já o anterior não deixou essa ideia clara. O coordenador executivo do Grupo de Minas e Energia, da equipe de transição de governo, Maurício Tolmasquim, afirmou nesta quinta-feira, 8, que o atual governo deixou uma conta de 500 bilhões para ser paga pelo consumidor de energia elétrica nos próximos anos. Segundo o GT de Minas e Energia, o valor inclui conta Covid, conta escassez hídrica, contratação emergencial de usinas termoelétricas, contratação de pequenos centros hidrelétricas, que autorizou a privatização da Eletrobras e obrigação de contratar usinas termoelétricas em regiões em que não há escoamento de gás natural. E para a gente finalizar, gente, vamos ler o título da outra notícia, tá bom? Para a gente comparar com as anteriores. Equipe de Lula vê rombo de 500 bilhões com impacto nas contas de energia. Então, observem como foi colocado já o título nesse veículo de comunicação, que é o site Economia UOL, também do dia 8 de dezembro. Olha o termo que foi utilizado, rombo, mostrando, né, a imensidão, o buraco deixado por esse valor aí do atual governo, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Eu mostrei rapidamente para vocês, comparando notícias da mesma temática, para vocês serem alunos, pessoas mais críticas, terem uma análise mais crítica em relação àquilo que você lê, tá bom? Comparem, verifiquem vários veículos de comunicação, para você ver a abordagem e aí ter o seu pensamento, a sua opinião a respeito do que você está lendo. Tá bom? Revejam essa aula novamente na plataforma Eduque Acre. Obrigada!